Olá, igreja, tudo bem? Meu nome é Gabriel Mochon, sou servo dessa igreja aqui há alguns anos, sou estudante de teologia e hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês, dando sequência àquilo que nós temos ouvido e aprendido acerca do novo tempo, baseado no texto de 2 Pedro 1, do verso 5 ao verso 9, que eu quero ler com vocês primeiramente. Diz assim o texto: Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto e esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Nesse texto de 2 Pedro 1, de 5 a 9, que tem sido base para esse tempo de jejum, o autor ele nos incentiva a nos empenharmos em crescer em algumas áreas. E uma das áreas que ele nos apresenta aqui é o amor. Então, o que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre o amor, sobre um novo tempo em amor. E quando nós falamos em amor, existem alguns textos já que vêm à nossa mente. Talvez a sua mente venha João 3,16, que fala acerca do amor de Deus para a humanidade. Ou talvez venha também na sua cabeça o texto de 1 Coríntios 13, um texto muito conhecido acerca do amor. E é esse texto que eu gostaria de compartilhar e desenvolver nessa palavra com vocês. O texto de 1 Coríntios 13 é muito conhecido por ser usado talvez em casamentos, eventos com casais, noivos, namorados, para falar acerca, dessa vida de amor. É um texto muito bonito, obviamente, que ali onde nós vemos Paulo descrevendo acerca da natureza do amor, fala sobre o amor ele não ter pecado, ser um amor puro, e também fala sobre o amor ele ser permanente, o amor que não acaba, um amor que não tem fim. São algumas das características de amor apresentadas aqui por Paulo. Ele definitivamente é um texto muito bonito acerca do amor e que nós usamos várias vezes em situações, como eu falei, de casamentos, situações com casais, etc. Mas, quando nós olhamos no contexto desse texto, nós vemos que esse texto ele vai além disso. Ele não é um texto somente para isso, mas ele é uma chamada de atenção. Quando nós olhamos o contexto todo do que está sendo escrito, Paulo, do capítulo 12 de 1 Coríntios até o capítulo 14, ele está fazendo uma advertência à igreja acerca dos dons espirituais. Então, no seu capítulo 13, como parte da sua argumentação, ele traz uma advertência, uma chamada de atenção para aquele povo de Corinto acerca do amor, daquilo que eles estavam fazendo em relação ao amor. Então, eu quero trazer aqui com vocês hoje 3 advertências que Paulo traz aqui para que nós possamos olhar, observar isso no texto bíblico e olhar e observar dentro de nós em relação ao amor. Então, eu quero ler com vocês, primeiramente, ali, os primeiros 3 versos de 1 Coríntios 13, que diz assim: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, nesses 3 versos, Paulo faz 3 advertências diferentes àquela igreja de Corinto que nós podemos também nos autoanalisar hoje. A primeira advertência que Paulo traz aqui, então, é acerca da língua dos homens e dos anjos. Paulo, ele fala que ainda que eu fale a língua dos homens. O que é falar a língua dos homens? Paulo aqui está falando acerca de uma pessoa que fala muito bem com os homens. Uma pessoa que ela é muito eloquente, que ela consegue atrair a atenção das pessoas que ela fala. É uma pessoa que tem uma boa oratória. Isso era muito valorizado naquele período. Uma pessoa que sabia realmente falar com o público. O outro ponto que Paulo traz é acerca da língua dos anjos, ou seja, exercer realmente esse dom espiritual, que é o que ele está falando aqui nesse texto, de falar a língua dos anjos, falar em línguas. Então, o que Paulo nos apresenta? Ainda que eu fale muito bem com a língua dos homens e eu exerça o meu dom espiritual de língua dos anjos, se eu não tiver amor, ele traz um contraponto de algo que faz barulho, que é um sino que ressoa ou um prato que retine. Ou seja,
Se eu exercer esses meus dons, mas eu não tiver amor, eu vou estar apenas fazendo barulho. Isso vai ser apenas algo externo, mas internamente não está valendo de nada. Talvez as pessoas vão ouvir em todo canto, mas elas não vão estar recebendo, porque sem amor, isso não está valendo de nada aquilo que eu faço. Quando eu exerço esses dons, então, eu estou apenas chamando a atenção, prendendo a atenção das pessoas, mas isso não está servindo de nada, pois é algo apenas externo, é algum barulho somente que eu estou emitindo, mas não está tendo serventia na vida das pessoas. O segundo ponto que Paulo nos apresenta, então no verso 2, é acerca de 3 áreas muito específicas, que são profecias, conhecimento e fé. Então, quando nós olhamos para o texto e o motivo de Paulo usar essas 3, esse conjunto, né, são coisas que eram algo que a pessoa que exercia isso, era algo de trazer um orgulho, de certa forma, para a pessoa. Ele está subindo um degrau um pouco mais alto, ele está falando com pessoas que exerciam algo que era evidente a todos, eram pessoas que exerciam profecias. E quando ele fala que ainda que eu tenho uma fé de mover montanhas, ou seja, pessoas que ainda tinham uma grande fé, uma fé muito evidente, uma fé visível. Paulo está falando que se ela exercesse todos esses dons, e por mais que para aquele povo, aquela pessoa seria grande, se ela não tivesse amor, mais uma vez, aquilo que ela está fazendo seria vazio, seria inútil, porque tudo se baseia e necessita do amor. E a terceira advertência, então, que Paulo nos traz, no verso 3, é em relação a algo ainda maior e ainda mais visível, que é em relação à doação e ao mártir. Paulo, então, ele encerra aqui a sua pequena introdução do texto de 1 Coríntios, dando essas advertências, e ele fala sobre algo que era muito visível, sobre desapego, um desapego material e um desapego ainda maior, um desapego da sua própria vida. Ele fala, cara, ainda que você doe tudo que você tem, todos os seus materiais, toda a sua riqueza, e que você chegue num ponto de tanta doação que você entregue a sua própria vida, se você não tiver amor, nada disso vale. Ou seja, eu posso falar muito bem, eu posso exercer meus dons muito bem, eu posso doar tudo que eu tenho e até a minha própria vida, mas se eu não tiver amor, nada disso vale. Tudo é em vão. Então, Paulo repete mais uma vez que sem o amor aquilo seria em vão. Então a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui é que nós possamos buscar exercer o amor em tudo aquilo que nós formos fazer. O amor, quando olhamos aqui para esse texto, o amor que Paulo está falando é acerca de um amor fraternal, um amor de nós para com o nosso próximo. O mesmo amor que o autor de Pedro utiliza para falar lá que era necessário que a gente desenvolvesse, crescesse em amor. Então nós precisamos desenvolver em nosso amor ao próximo, nosso amor a Deus, para que aquilo que a gente faça tenha algum sentido, que a gente possa fazer uma autoanálise nesse período de, será que tudo isso que nós estamos fazendo, será que esse jejum, será que as minhas atividades, será que nas minhas ações no dia a dia, será que eu realmente tenho exercido isso com amor? Porque se nós não estivermos fazendo isso com amor, seremos como tudo aquilo que Paulo ilustra, seremos como um sino que ressoa, um prato que retine, não valerá de nada e não seremos nada naquelas nossas ações. Então que nós possamos buscar desenvolver amor, que nós possamos buscar desenvolver os nossos dons, mas sim buscando sempre em primeiro lugar o amor ao próximo nas nossas atitudes, o amor ao próximo nos nossos gestos, que a gente busque sempre o amor em tudo aquilo que a gente for fazer, porque se nós não tivermos amor, nada disso valerá. Que neste novo tempo nós possamos resgatar o amor dentro de nós, o amor com o nosso próximo e o nosso amor a Deus. Que nós diariamente possamos pedir a Deus que Ele nos ajude a desenvolver esse amor. Essa é a minha mensagem para vocês, espero que Deus tenha abençoado e que vocês possam realmente receber isso no coração de vocês. Deus abençoe. Ele me ajuda quando faltam forças no meu
Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Posso descansar. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará.